Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o tema de hoje é sobre o Trivium, esse livro aqui que há muito já vem sendo utilizado para resgatar as artes liberais da retórica, da lógica e da gramática, o método de ensino medieval que versava sobre o Trivium. Então, o Trivium significa as três artes liberais, a arte, a gramática e a retórica. E o motivo que eu decidi fazer esse mini curso, esse guia de estudos, primeiramente para a expansão do conhecimento e para atender e honrar alguns amigos que, com base em indicações minhas, adquiriram o livro e se interessaram pelo assunto. Então vai ficar disponível aqui uma playlist exclusiva apenas a respeito do Trivium. Então, já a título de introdução, eu vou explicar o que significa o Trivium, que são as três artes da linguagem pertinente à mente. Então, o Trivium é para aqueles que querem desenvolver a arte da mente, desenvolver a psique, o intelecto, ou seja, é uma introdução aos estudos. Então, no período medieval, os alunos que eles iam ingressar às universidades, eles precisavam dominar as 7 áreas do conhecimento. As 3 do Trivium, que é a lógica, a gramática e a retórica, e as 4 artes da matéria, as 4 artes da quantidade pertinente à matéria, que era o quadrívio. A gente não vai adentrar aqui no ensino do quadrívio, então a gente vai esgotar o Trivium, e se a gente tiver tempo oportuno, eu irei também ministrar a respeito do quadrívio. O quadrívio seria a aritmética, a música, a geometria e a astronomia, ou seja, as artes pertinentes à matéria, seriam 4, por isso o quadrívio, e o Trivium, que vai ser o nosso objeto de estudo, as 3 artes da mente, a lógica, gramática e retórica. Então, já na capa aqui, a gente já consegue trazer bem embasado o que significa o Trivium. Então, o nome aí já diz tudo, né? O tripé, é o Trivium da lógica, gramática e da retórica. E aqui fala da entendendo a natureza e a função da linguagem. Então, a autora, a Miriam Joseph, doutora em literatura, ela buscou, com base nos ensinos medievais e com base nos ensinos aristotélicos, trazer esse entendimento da linguagem, entendendo a natureza, a raiz e a função da linguagem. Então, a linguagem ela tem uma natureza, uma raiz, e ela tem uma finalidade. Então, com você ali no Trivium, você vai aprender a aprender. É assim que funciona. O Trivium ele não é um fim, ele é um meio. É um meio que você vai utilizar principalmente para ler obras clássicas, obras antigas e para aprimorar o seu entendimento. Você vai ficar mais inteligente, você vai ficar mais pronto para entender o mundo, para fazer a leitura do mundo à sua volta. Eu vou precisar gravar um vídeo só para falar do prefácio. O prefácio ele foi escrito por um grande professor brasileiro, José Moninarser. Ele morreu no ano de 2013, mas aqui está o prefácio, que é profundo, né? Lendo o prefácio ali você já vai ter uma compreensão profunda sobre o Trivium, né? Então, como eu já falei, o Trivium significa as artes da mente. A doutora Miriam Joseph, ela escreveu o Trivium como forma de guia prático de ensino universitário acadêmico no ano de 1937. Então, ela ministrava em um colégio confessional e ela usou como base o Trivium. Ela resgatou essas artes liberais medievais para ministrar no Trivium. É interessante a gente pensar também o seguinte, né? Que quando a gente fala de Idade Média, alguns podem ter ainda aquele pensamento arcaico de que a Idade Média foi a Idade das Trevas, a idade onde não teve conhecimento. Mas, graças a uma recuperação de vastas partes, de vários estudiosos da área, conseguiram resgatar esse pensamento medieval, onde teve uma grande difusão do pensamento, uma grande difusão do conhecimento, aonde as universidades elas foram criadas e aonde o pensamento clássico ali da Grécia foi resgatado através de grandes nomes como São Tomás de Aquino, como Agostinho de Hipona, como eu sempre estou aqui falando neste canal. Então, com base no que a gente vê no Sistema Nacional
que a gente está inserido aqui no Brasil, a gente vê no mínimo uma deficiência de ensino e de aprendizado. Então, como é que a gente enfrenta isso? A gente sabe que para mudar uma metodologia de ensino de um país, várias coisas são necessárias, questões políticas, questões de conscientização, questão cultural. Então, é um trabalho ardiloso e demorado. Mas aqueles que buscam o método autodidata, busca aprender pelo método indutivo, o Trivium é a saída. Então, aquele que se aprofundar no estudo do Trivium, no ensino do Trivium, ele certamente vai estar bem à frente do pensamento comum, né? Do pensamento geral. Então, em resumo, o Trivium é isso, né? Uma espécie de manual, uma bússola, é o norte. Então, o Trivium você vai aprender a aprender. Ele vai te ensinar a como ler, a como interpretar. Então, eu vou deixar aqui disponível esta aula e vou ministrar outras aulas a respeito, onde eu vou estar aprofundando em alguns temas a respeito desta obra da irmã Miriam Joseph. Então, como eu já falei, as influências dela foram ali o pensamento de Aristóteles e a educação medieval. Então, o foco do Trivium seria a gramática, a lógica e a retórica, e eu vou explicar aqui de forma breve o que significa cada uma delas para já a gente encerrar e partir para a próxima aula. Então, a gramática seria o uso correto da língua na fala e na escrita. Então, a gente usa a gramática o quê? A gramática para quê? Para falar corretamente, escrever corretamente e para falar bem, sem erro, usar os símbolos. Então, todo símbolo é criado através da gramática, ou a gramática é utilizada para dar nome a cada símbolo, ou seja, um contato direto com a realidade. A lógica seria a arte de pensar bem, diferente da atividade mental. A atividade mental é onde os pensamentos vêm e vão se acumulando. A lógica é o contrário disso, é você pensar corretamente, é você controlar sua mente, pensando, organizando ideias, pensamentos, fazendo construções, distinguindo o verdadeiro do falso. E por fim, a retórica, que é comunicar o pensamento de forma agradável, é a forma de falar bem, persuadir de forma convincente. Então, a gramática você escreve bem, fala bem, a lógica você pensa bem, e a retórica você fala de forma agradável, você persuade de forma eloquente. Então, este é o caminho. Então, você não vai ganhar dinheiro com isso aqui. Você não vai ganhar dinheiro sendo especialista no Trivium. Você vai ser o melhor estudante, o melhor profissional para qualquer área que você decidir ingressar ou se especializar. Você tem o domínio do pensamento, você tem o domínio das artes da mente, as artes básicas, que é o Trivium. Então, como eu já falei, o objetivo é aprender a aprender. Então, em resumo, é isto. Esta foi a aula introdutória a respeito do Trivium e nas próximas aulas vamos estar nos aprofundando sobre este tema. Muito obrigado por assistir esse vídeo, dá uma curtida aí, deixa o like e até a próxima.